Querido irmão, como está projetado aí, abra sua Bíblia no Salmo, em Gênesis, capítulo 50. Eu estarei lendo mais uma passagem deste livro, que tem tantas narrativas abençoadas. Os irmãos estão estudando em algumas salas acerca justamente do livro de Gênesis. Eu queria nesta manhã olhar para mais uma passagem, mais uma sessão que nos apresenta de maneira muito clara a generosidade de José. José é extremamente generoso para com os seus irmãos, e nos diz a palavra, a partir do versículo 15: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Aleluia, amém, Senhor. Querido, continua com a sua Bíblia aberta aí nesta passagem, aí nesta sessão que nos fala sobre a generosidade de José, e daqui a pouco queremos falar um pouco sobre ela, explicando essa sessão, esses versículos que nós lemos aqui. Mas note bem, querido, os irmãos sabem que o livro de Gênesis é um livro que narra os feitos dos nossos heróis da fé. É fato que nós temos aprendido muito com esses homens que tanto nos ensinam, que apontam para as nossas vidas que é possível viver uma vida ilibada apesar de nós mesmos, é possível viver uma vida de fé, é possível, diante dos desafios da vida, ter uma relação com Deus, ter uma espiritualidade que é movida pelo Senhor, que é direcionada pelo Senhor Deus. E eu diria que esses são os nossos heróis da fé, porque se você ler, por exemplo, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, ali o autor aos Hebreus, ele apresenta uma galeria desses heróis. E se você prestar atenção, você irá perceber que ele começa essa galeria sempre dizendo: pela fé, movidos pelo dom dado por Deus, movidos pelo próprio Deus, pois nós entendemos que a fé é dom dado por Deus, e aí nunca é nada sobre nós mesmos, mas é tudo sobre Deus. E a galeria da fé de Hebreus começa justamente afirmando que pela fé, e aí vem as narrativas, as histórias, os fatos narrados aqui neste livro de Gênesis. Pela fé, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó e José, todos eles movidos pela fé. A galeria da fé começa a sua descrição mostrando-nos justamente esses patriarcas, esses homens que foram movidos pelo próprio Deus, movidos pela graça de Deus, para que na história eles pudessem apontar aquele que de fato é o Redentor das nossas almas. Porque nós podemos dividir, irmãos, o livro de Gênesis em 3 partes que são significativas. Se você olha para o livro, você pode
dividir esse livro em 3 partes. Se não vejamos, nós entendemos que é no livro de Gênesis que nós temos a história da redenção. É no livro de Gênesis que nós temos a história da queda, melhor dizendo, da criação, a história da queda e a história da redenção. Esse livro pode ser dividido nessas 3 partes. Todas as narrativas de Gênesis apontam para esta lógica: criação, queda e redenção. Mas alguém pode dizer: pastor, não se aplica uma quarta realidade esse livro de Gênesis? Sim, porque o livro de Gênesis vai apontar uma quarta realidade que ainda virá, que é justamente a história da consumação final. O livro de Gênesis é montado dentro dessas 3 realidades: criação, queda e redenção, e todos os livros da Bíblia apontam para a consumação final. Tudo aponta para aquilo que Deus irá fazer no fim de todas as coisas. Caminhamos não soltos, não desatrelados àquele que é dono da história. Estamos caminhando como igreja militante para um fim estabelecido, pré-ordenado pelo próprio Deus, pois Ele é Senhor de todas as coisas. As narrativas de Gênesis apontam, mesmo entendendo que ali em Gênesis estudamos sobre a queda, ali em Gênesis há uma separação do homem para com Deus, ali em Gênesis há a redenção do Senhor Deus maravilhosa, mas todos nós, na expectativa da redenção de tudo, na consumação final. A Bíblia diz, Paulo vai dizer, que a própria natureza geme, a expectativa da redenção de todas as coisas. Há uma consumação final, e nós caminhamos até esse momento. Mas, irmãos, é fato que de maneira muito objetiva, essas 3 partes elas são contempladas: criação, queda e redenção, projetando para aquilo que chamamos de consumação. Toda a Bíblia, ela nos mostra essa realidade teológica e maravilhosa, apontam para aquilo que Deus irá fazer. Gênesis 50 está aqui posto, irmãos, para que possamos entender que José, e é fato, muitos teólogos irão dizer que José, ele tipifica o próprio Cristo, aquilo que Cristo fez por nós. José, de maneira generosa, ele age em misericórdia para com a sua casa, para com a sua família. O capítulo 50 tem uma estrutura interessante. Se você olhar, você vai perceber que o capítulo 50 tem como estrutura, irmãos, a morte e o sepultamento do pai de José, Jacó. O âmago dessa cena, quando nós olhamos para Gênesis 50, é justamente a unidade da santa família, transcendendo as gerações, e a exaltação do último patriarca como rei. Há uma lógica aqui, há uma família que está linkada dentro de um projeto que é eterno, que é maravilhoso, que é poderoso. José é aquele que é levantado por Deus para preservar essa aliança que Deus fez com o seu povo. José aqui é levantado de tal forma que nós iremos perceber no desenrolar deste capítulo que José tem consciência que é nada sobre ele, não é a generosidade dele em si, mas é a bondade de Deus, é a preservação de Deus, é o cuidado de Deus. E você pode perceber também aqui, querido, quando nós olhamos para os nossos filhos e os filhos dos filhos, nós percebemos não nada sobre nós mesmos, mas tudo a ver com a preservação de Deus, com a bondade de Deus, com o cuidado de Deus, com os livramentos de Deus. Se chegamos até aqui, é porque Deus tem sustentado o seu povo. Seja bendito o nome do Senhor. Ele faz isso aqui na história dessa família. E aí, irmão, só para que você, meu irmão, só para que você possa entender, as atividades da vida de Jacó são trazidas aqui neste contexto, neste pano de fundo aqui. Cada ato de Jacó em seus dias finais. E aí o capítulo 49 nos mostra, no finalzinho dele, que Jacó, ele acaba de dar ministrações aos filhos, acaba de abençoar os filhos, acaba de transferir as bênçãos divinas aos filhos. Ele visualiza a sua família, ele sabe o porquê está ali na história
o porquê que ele estaria abençoando os seus filhos. Há uma lógica aqui, lá no final do capítulo 49, se você olhar comigo, diz lá o texto, verso 33, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, como patriarca, como chefe da clã, da sua tribo, como responsável espiritual de sua família, diz a palavra que ele recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Aqui o fim, ao fechamento de uma história desse homem chamado Jacó. É quando aparentemente as coisas irão perder o norte. Mas é interessante que, lembrem-se, há uma lógica aqui absurda, permitam-me a palavra. Se você olhar o capítulo 49, verso 22, nós ministramos há pouco tempo atrás aqui na igreja, verso 22, olha o que ele disse acerca de José. José, meu filho, eu lhe conheço. Eu até disse assim, todo pai conhece o filho que tem. É verdade ou não é, pais? Nós conhecemos. Criados da mesma forma, amados do mesmo jeito, cuidados com os mesmos critérios, mas são diferentes. Cada um tem o seu jeito, sua personalidade, sua maneira de ser, sua relação com Deus, cada um tem. Essencialmente são filhos da aliança, porque nós somos aliancistas. Essencialmente são fruto dessa relação que nós temos com Deus, mas cada um tem a sua característica. Chama a minha atenção que Jacó levanta-se e apresenta os predicados de José, lá que nós já até estudamos no verso 22, quando Jacó diz, olha comigo, capítulo 49, é pano de fundo ainda para o texto que nós lemos. José, meu filho, tu és como um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem além dos muros. Percebe que nos predicados apontados por Jacó acerca de José, ele diz, José, eu lhe conheço, filho, você é uma bênção, José, você é um ramo frutífero, você frutifica, a sua vida promove frutos, por uma razão básica, você está junto à fonte. Você sabe de onde beber. E mais, José, a sua bênção, aquilo que você faz como um instrumento de bênção nas mãos de Deus, se estende além dos muros. Você é uma pessoa generosa, você é alguém que olha para o próximo, você tem empatia, você é misericordioso, você é um abençoador. E Jacó foi aquele que, interessante, quando abençoa José, ele diz, você é tudo isso, meu filho. E o capítulo que nós lemos, o capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 21, mostra-nos justamente quem era José. Queridos, é muito simples e fácil quando nós apresentamos alguns elogios às pessoas apenas no campo teórico. É muito simples, é muito fácil. Você é uma bênção por causa disso, aquilo. O desafio é ser o que Jacó disse na prática, é viver na prática. Deixa eu trazer aqui de maneira muito prática, é dizer, Deus, eu amo o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas quando esse próximo vem de encontro aos meus interesses, quando esse próximo não é tão generoso comigo, quando esse próximo arma contendas contra mim, quando esse próximo tenta me matar, quando esse próximo deseja apunhalar-me pelas costas, quando esse próximo me odeia, quando este próximo procura todos os meios para destruir a minha caminhada e eu inocentemente não sabia de nada. É basicamente isso que os irmãos de José fizeram. Eles queriam destruir por ciúmes a história e a caminhada de José. Mas quem era José, irmãos? José era um ramo frutífero junto à fonte, e os seus galhos se estendiam sobre os muros. José passa da realidade teórica, quem sabe para os seus irmãos, quando Jacó estava abençoando José, e na prática ele mostra que um coração comprometido com Deus, que ama ao Senhor, que vive dentro de uma relação íntima com Deus, é de fato um coração extremamente generoso, não para a sua própria glória, porque não é nada sobre nós, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Aleluia.
José, na prática, é esse homem. Porque depois que Jacó acabou de abençoar os filhos e apresenta esses predicados acerca de José, diz a palavra que ele morre, diz do verso 1 ao verso 14, que todas as famílias subiram a sepultar o pai e voltaram para o Egito, e voltaram para a realidade, e voltaram para os afazeres, José servindo na corte de Faraó. E o que é que seus irmãos faziam lá no Egito? Cuidavam dos rebanhos de Faraó, todo mundo trabalhando. O verso 14 é um divisor de águas, é como sepultamos o nosso pai e vamos voltar à realidade. É sair desse campo lá da dor e vamos voltar à realidade. Eles voltam a si. E presta atenção, queridos, nós somos quem somos. Essencialmente nós somos quem somos. Na hora da luta, da labuta, da batalha, do dia a dia, dos afazeres, nós somos quem somos. Nós somos muito mais do que nós nos apresentamos aqui, liturgicamente, aos domingos. Nós somos o que somos na segunda, na terça, nas nossas relações marido e mulher, pai e filhos, filhos e pai. Nós somos, na nossa relação patrão e empregado, na nossa relação com os vizinhos. Nós somos quem somos nas nossas relações virtuais, no Instagram, no Facebook. Nós somos quem somos essencialmente, irmãos. E aqui o texto que nós lemos mostra-nos quem eram os irmãos de José. Irmãos, mostrar generosidade para quem é generoso é muito bom. Mas ser generoso para quem persegue, para quem não ama, para quem é maldoso, para quem fala por trás, é um desafio que todos nós precisamos viver. Porque José aponta Jesus. Jesus foi maltratado, perseguido, xingado, odiado, apontado, julgado, mas Jesus foi aquele que na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. José aponta para Jesus aqui. José é um tipo de Cristo aqui. José aponta para aquele que é misericordioso. A generosidade de José revela-nos a misericórdia de Cristo. Aponta para a gente quem devemos ser, de fato, na prática, no dia a dia, na lida, nas relações, nos desafios que nós encontramos dia após dia. Vejam, a construção dessa sessão mostra-nos quem eram os irmãos de José. Sabe quem eles eram? Eram incrédulos. Olha para o verso 15, voltaram aos afazeres, olha o que eles pensaram, olha o que eles maquinaram, olha o que eles conjecturaram. No verso 15 diz a palavra: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: agora José, ele vai nos perseguir, ele vai retribuir certamente todo o mal que nós fizemos. Vocês percebem, irmãos? Os irmãos de José têm consciência do que fizeram. Fizemos mal, nós fomos maldosos, nada foi feito inocentemente. É a maldade do coração do homem, é a inclinação das mazelas humanas. Nós fizemos mal. É como eles voltassem a si. Será que ele vai retribuir o mal que nós lhe fizemos? É interessante, irmãos, por vezes, com frequência, algumas pessoas, e note bem isso, algumas pessoas suspeitam que os outros podem fazer aquilo que fariam se tivessem a mesma oportunidade. Há uma projeção absurda. Acontece isso muito, gente. Não é de se estranhar que às vezes, quando alguém que lhe persegue, você trata com misericórdia, isso assusta. Rapaz, eu esperava outra coisa de você. Isso assusta. Isso se chama projeção. Às vezes nós esperamos que as pessoas reajam do nosso jeito, porque nós somos assim às vezes. Esses irmãos eram maldosos, eram maléficos. Eles projetaram para José algo que eles eram. Ele vai retribuir. Em outras palavras, esses irmãos não acreditavam em José.
a maneira bondosa. Irmãos, eu estou falando aqui depois que José recebe esses irmãos, depois que José alimenta esses irmãos, depois de tudo aquilo que aconteceu, José recepcionou sua família no Egito. José abriu portas para essa família. E aí fica claro para a gente que eles condicionaram isso pelo respeito que José tinha a Jacó, seu pai. O que acontece? Jacó morre. O que é que acontece? Quem eles são, isso aflora. E eles falam, ele vai retribuir. Nós não acreditamos nele. Eles não acreditaram na bondade de José. Eles não acreditaram no cuidado de José. Eles não acreditaram no amor de José. Eles não acreditaram em todo o percurso que José fez, quando recepciona-os, quando cuida deles. Isso não impactou o coração deles, porque essencialmente, irmãos, havia maldade no coração desses irmãos. O que é que esses irmãos fazem? Como é que eles agem? Eles ficam com medo. Eles projetam sobre José aquilo que muita gente, e esses irmãos tipificam algumas pessoas que se dizem cristãs hoje em dia e que estão sempre preocupadas com os julgamentos, irmãos. Vejamos, tem pessoas que se converteram, Jesus já pagou o pecado, perdoou na cruz, justificou, redimiu. E às vezes tem pessoas que falam assim, eu não sou digno. Nenhum de nós somos. Quem sou eu? Nenhum de nós. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da intervenção, da glória de Deus. A impressão que eu tenho é que esses irmãos, eles tipificam essas pessoas que sempre estão olhando para o Senhor Deus como aquele que apenas irá julgar. Não, Ele é perdoador, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele lança no mar do esquecimento todas as nossas mazelas, porque se confessarmos os nossos pecados, Deus, somente Deus, e tão somente Deus é fiel e justo para nos purificar e para nos perdoar de toda e de qualquer injustiça. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Deus pode perdoar todas as coisas. Pessoas que vivem assim, querendo saber, será que Deus me perdoou? Será que fulano me perdoou? Será que vou ser bem recebido? Irmãos, nós precisamos nos livrar dessas coisas, desses entes que nos apontam, um ente mental que constantemente aponta o nosso coração. Eu lembro-me de uma história que vocês conhecem muito bem, é quando Lutero, ele pega uma folha e começa a escrever, o reformador Lutero, todos os seus pecados. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu faço isso. E a sua mente lhe apontou, o seu ente mental disse, você não presta, você não merece. E ele escreve no final, de fato, foi a graça de Deus e o sangue de Jesus que me purificou de todos esses pecados. Aleluia. Nós não somos dignos, irmãos. Primeira coisa aqui que esse texto me chama a atenção é que os irmãos de José são incrédulos. Tem muita gente assim na igreja, incrédula. Quem? Você? Você? Tem muita gente assim, incrédula. Tem muita gente que não acredita. Tem muita gente temerosa. Tem muita gente que se arma. Tem muita gente que projeta. Tem muita gente que deixa transparecer os seus próprios sentimentos, as suas próprias mazelas, aquilo que está no recôndito da alma, que só Deus conhece. Deus conhecia o coração dos irmãos de José. São irmãos incrédulos. A primeira coisa que nós destacamos nessa fala do verso 15 é justamente a incredulidade dos irmãos de José. Mas uma segunda coisa para a gente caminhar, há também aqui um apelo dos irmãos de José, um apelo extremamente capcioso, humano, finito, falho. Olha para os versos 16 e 17, eles tomam uma decisão, eles, no receio da alma deles, eles promovem aqui uma abordagem humana, incrédula, capciosa, nos versos 16 e 17, olhem comigo, irmãos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo,
Não chama a atenção de vocês algo estranho? Se você pegar a história aqui, você percebe que Jacó viveu 17 anos com José ali no Egito ainda. Depois que ele foi recepcionado ali, viveu. Em nenhum momento nós temos um registro bíblico de Jacó dizendo a José: olha, José, quando eu morrer, conserva os teus irmãos. Ele não precisava dizer isso a José. Sabe por quê? Ele já tinha abençoado José dizendo: José, você é um ramo frutífero junto à fonte, e os teus galhos se estendem além dos muros. Jacó não precisava trazer essa recomendação, porque Jacó conhecia quem era o seu filho. Ele conhecia a generosidade de José, ele era fruto dessa generosidade, pelo cuidado de José, como provedor da família. E Jacó sabia: os teus irmãos são tão maus, mas ele proveu, ele abençoou, ele alimentou, ele sustentou. E é interessante, irmãos, que aqui nesse fato, aqui alguns comentaristas irão dizer que é uma história inventada por esses irmãos, para que pudessem livrar suas peles. Eles estão com medo. Irmãos, um coração com medo, um coração inclinado ao mal, é um coração que escuta sua própria mente, e a nossa mente é enganosa, o nosso coração é enganoso, as nossas inclinações não honram o nome do Senhor Deus. Esses irmãos maquinam aqui um plano, e diz a palavra, dizendo: olha, antes do teu pai morrer, verso 16, ele disse: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E diz a palavra: José, enquanto eles estavam falando, ele simplesmente, ou sobretudo José, ele chorava. Irmãos, eu repito para você: será que Jacó não teve oportunidade para dizer a José: olha, José, teus irmãos que são culpados, que são maus, que são inclinados para o mal, tem misericórdia deles? Nenhum momento disso. Eles maquinam aqui, eles urdem em seus planos humanos e falhos e finitos e pecaminosos. Eles inventam aqui uma história, irmãos, para tentar livrar a pele. É bem possível que eles inventaram essa história. Alguns comentaristas vão dizer: eles inventam essa história aqui. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? A essência de José. José sabia que aquilo ali era mentira. José faz o quê? Ele chora. Ele chora por algumas razões, irmãos. Ele chora porque, penso eu, queridos, ele ficou triste. Os meus irmãos não acreditam em mim, em minhas palavras. Eu aceitei eles aqui, eu recebi eles, apesar da maldade deles. Lembrem-se, José aponta Cristo. Foi assim que Deus fez conosco, irmãos. Nossa maldade, nosso coração, nossas mazelas, nossas inclinações maldosas, nossos apontamentos, nossos afastamentos, nós fazemos isso ainda assim, irmãos. Somos falhos, somos limitados, pecamos, apontamos, erramos, tropeçamos, caímos, mas é Deus que nos levanta, nos sustenta, nos abençoa, derrama sobre nós misericórdia. Seja bendito o nome do Senhor, aleluia. José, ele chora porque ele consegue entender a maldade desse coração, desses homens. Alguém poderia dizer: pronto, José agora está com a lista pronta para agora trazer uma reprimenda, para trazer aqui uma palavra dura contra os seus irmãos. Não, José, ele age diferentemente, porque José era um ramo frutífero junto à fonte, e os seus galhos se estendiam sobre os muros. José era um exemplo para mim. Olha aqui para mim, querido, por mais que eu e você venhamos a ser perseguidos pela inveja, pelo ódio, pela maldade dos outros, Deus tem chamado a mim e a você a ser generoso, a ser misericordioso, a amar o próximo como a nós mesmos. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. É fácil, irmãos? Não. É algo que nós tiramos de letra? Não é fácil não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: é possível. Porque José era homem como nós, falho como nós, finito.
E aí a terceira ideia do texto aponta para isso aqui para a gente. Nos diz e nos aponta acerca da generosidade, da misericórdia e do perdão de José, versículos 18 a 21, fechando aí essa sessão. Lembrem-se, José aponta e revela-nos o que Cristo fez por nós. Olha o versículo 18 a 21, depois, dá a entender aqui, irmãos, lembrem-se, José era o segundo homem do Egito. Os irmãos de José não tinham acesso a José na hora que queriam ter acesso. Há uma regra aqui de patamar, de hierarquia, melhor dizendo, que tinha que ser respeitado aqui. Entenda, os irmãos só foram porque eles foram convocados. Não é aquela relação de irmão que você chega na casa do irmão, eu vou chegar lá, não. Aqui é uma hierarquia. Ele era o segundo homem, ele era o governador do Egito. Dá a entender que foi José, que depois que chora, depois que consegue refletir um pouco, ele manda chamar seus irmãos. Olha para o verso 18. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se, olha a relação de hierarquia aqui, diante dele, e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não tenham medo, eu não estou no lugar de Deus. Vós, na verdade, olha a consciência de José acerca das mazelas. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Eu sei que vocês fizeram. Vocês foram maldosos, vocês foram falsos, vocês intentaram mal. Porém Deus soberanamente tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ele repete: não tem mais, não tenha medo, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim, irmãos, os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, a lógica aqui era que José fosse consolado. Mas José tipifica Cristo. Ele é o nosso consolo, seja bendito o nome do Senhor. Ele é aquele que está sempre pronto a nos consolar. Irmãos, preste atenção. É interessante como a misericórdia e o perdão de José são vistos aqui. Ele convoca os seus irmãos que pudessem se reunir em sua casa. E diz a palavra aí que quando eles chegaram, eles se prostraram, cheios de quê? De medo, de temor. Lembre-se, não arranque desse prostrar dos irmãos de José a ideia de que ele vai retribuir o mal para a gente. Eles estavam com medo, com temor. Eles se prostram, eles se curvam diante dele. De quem vocês percebem aqui nessa narrativa, irmãos, do versículo 18? Sabe de quem eu lembrei? Lucas capítulo 15. Por que Lucas capítulo 15? Lembra do filho pródigo? Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, dos teus trabalhadores. Lembra dessa passagem? Os irmãos falam assim: trata-nos, em outras palavras, trata-nos como servos. Somos servos, estamos aqui como servos, não somos dignos. O que é que o pai da parábola do filho pródigo faz? Apontando Deus, abraça, o beija, o restitui o anel, a sandália, a honra, o respeito, o abraça, o traz de volta. José faz justamente isso, irmãos, tipificando o que Cristo faz conosco todos os dias. José diz: não tenham medo. Aqui, irmãos, presta atenção, Cristo trabalha com honestidade conosco. José tipifica Cristo. José, ele não minimizou os pecados dos irmãos. Sabe o que José disse? Eu sei que vocês intentaram mal contra mim. Verso 20, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Eu sei que vocês fizeram. Ele não minimizou o nosso pecado. Deus não minimiza o nosso pecado. Deus aponta, Deus exorta, Deus denuncia através da palavra quem somos. Somos miseráveis pecadores, mas Deus não nos larga, não nos esquece, não nos lança na vala comum, não. Ele nos ama, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. Eis a razão pela qual nós estamos aqui nesta manhã, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Seja bendito o nome do Senhor. José sabia que eles haviam promovido a perversidade em seus corações,
ele sabia justamente quem eles eram. Mas é interessante, irmãos, o que está escrito na continuação desse texto. Há uma consciência no coração de José, quando ele diz assim: olha, Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Às vezes nós não entendemos os desígnios de Deus. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração aqui também. Você, quem sabe, está passando um momento extremamente complicado, conturbado, agudo na sua história de vida, e você às vezes não entende por que tudo isso está acontecendo comigo. Por que isso, gente? Eu não consigo entender. José nos ensina aqui dizendo: Deus, de maneira soberana, Ele transforma em bem, mesmo que passemos por desertos, mesmo que não possamos entender em algum momento. É claro, irmãos, eu não estou falando de um super crente aqui, um super homem José, não. Quem sabe naqueles momentos em que ele foi vendido como escravo para o Egito, lá no cárcere, ele pensou: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu fiz? Será que José não pensou em algum momento: meu Deus, eu não sou merecedor de tudo isso, foi maldade o coração dos meus irmãos? Quantas vezes nós pensamos, nós não entendemos o porquê que algumas coisas estão acontecendo em nossas vidas, e nós questionamos, e nós perguntamos, e nós interpelamos, e nós indagamos, mas aqui é uma consciência absurda, num fechar desse ciclo da relação de José com seus irmãos, desse cuidado, desse amor, dessa generosidade. José, ele aponta aquele que é digno de fato de toda honra. Não é nada sobre nós, irmãos. Se você tem sido bem sucedido na sua vida, é sobre Deus. Se você tem logrado êxito, é sobre Deus. Se você tem ajudado o próximo, é sobre Deus. Se Deus tem lhe dado para que você possa dividir para o próximo, tudo é sobre Deus. Ele diz: olha, irmãos, nada é sobre mim. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou perfeito, não é porque eu oro muito, não é porque eu sou um bom crente, não é porque eu não perco nenhum culto, não é porque eu sou um bom religioso. Não, tudo é sobre Deus. É Deus que soberanamente Ele conserva, Ele age, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. É como se José dissesse o seguinte: renda um brado de louvor a Deus, porque Ele fez tudo isso para que o seu nome pudesse ser honrado e pudesse ser adorado. Aleluia. Eu quero dizer isso para você hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos alcançou, Ele nos procurou e Ele nos conservou. Sabe por que Jesus foi à cruz? Para que vidas pudessem ser conservadas. Só as nossas vidas. Olha o verso 21. Não tenha medo, porque o que eu vou fazer com vocês não é só para vocês, não. Nós somos aliancistas, irmãos. Olha aqui para mim. A relação que Deus faz com os pais se estende a toda a família. Seja bendito o nome do Senhor. Sabe o que José vai dizer? Que aponta a Jesus: olha, veja bem, eu vou sustentar vocês. Mas não é só vocês, não. É vocês e os vossos filhos. E essa palavra trouxe consolo. Essa palavra falou ao coração deles. Lembre-se, José aponta a Deus. Em outras palavras, o perdão que Deus nos oferece é completo. Nunca esqueça disso. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Nenhuma delas escapa ao escrutínio da graça de Deus, do amor e da misericórdia do Senhor. Em Cristo todas as nossas iniquidades são perdoadas. Isso não é falácia, isso é fato. Isso não é conversa, isso não é teoria, isso é fato, irmãos. Ele nos perdoa, Ele traz uma nova história. É como se José dissesse àqueles irmãos: esqueçam o que vocês fizeram. Eu estou esquecendo isso, estou apagando essa dívida que vocês têm comigo, uma dívida moral, emocional. Eu estou apagando tudo isso. Eu estou cravando o mar do esquecimento. E não apenas apagando, eu vou sustentar. Ele é o Deus da provisão, irmãos. Eu vou abençoar os filhos dos filhos. Salmo 128. Glória a Deus por isso, irmãos, que em Cristo as nossas mazelas, as nossas iniquidades, todas elas foram perdoadas.
É o salmista, lá no Salmo 103, versículo 3, que diz que todas as nossas iniquidades são perdoadas. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Seja bendito o nome do Senhor. José é misericordioso, não tenha medo. O que é perdão, irmãos? Perdão é recusar manter registros. E quando eles pularem as nossas mentes, eles não machucam mais. Isso é perdão verdadeiro. Perdão é apagar da memória os cravos recebidos, não o fato, mas os cravos que doeram. Doeram os cravos em Cristo. Mas é lembrar deles, não com dor mais. É zerar a conta do devedor. Certa vez eu disse aqui na igreja, para a gente concluir aqui a palavra, irmãos. Certa vez eu disse na igreja que aquelas vendas de antigamente, muito antigamente, eu li isso num livro de um autor que falava sobre o perdão de Cristo. E os nomes dos devedores ficavam no caderninho ou na parede. Quando o cara era muito devedor ou demorava para pagar, o nome do devedor era colocado e pregavam isso com um prego na parede. Fulano está devendo X, Y. E o autor daquele livro disse assim: é como se Jesus chegasse e pegasse assim: me dê essa lista aí dos devedores. Essa lista aí, me dê aqui. Está aqui, está pago. Está pago. Eles não devem mais nada. Sabe o que José fez? Pegou a dívida desses irmãos. Me dê aqui a dívida. Está pago. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou sustentar vocês. Eu vou trazer provisão a vocês. Irmãos, José deu-lhes um lar onde morar, trabalho a fazer, alimento para comer e supriu as necessidades. Quem fez isso por nós e tem feito? Jesus. Glória a Deus por isso. É o que Jesus tem feito conosco. Mais uma vez, nós vemos aqui não apenas aquele que é o perdoador, mas aquele que é provedor. José é o retrato bondoso e maravilhoso daquele que nos prometeu que jamais iria nos deixar ou nos abandonar. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Amém, meu irmão? Além de estar conosco, o que é que Paulo vai dizer em Filipenses 4,19 acerca da provisão das nossas necessidades? Sabe o que Paulo vai dizer? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, olha que texto maravilhoso, cada uma das vossas necessidades. Aleluia. Você crê nisso? Eu creio. Necessidades econômicas, necessidades emocionais, necessidades físicas. Paulo diz: em Cristo Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Que Deus aplique essa palavra ao coração da gente. Que eu possa ser José na tua vida, meu irmão. Que você possa ser José na minha vida também. Olha para José como aquele que vive a generosidade submissa, a generosidade e a misericórdia daquele que é maior do que todos nós, ao Senhor, que está aqui nessa manhã, que fala conosco através da palavra e que move o nosso coração a vivermos de maneira submissa à sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que assim o Senhor aplique essa palavra a cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meu irmão?